E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto muito importante para quem quer ficar por dentro da produção de silagem. As fermentações anaeróbias que acontecem dentro do silo. Esse vídeo é o quarto de uma série de 6 vídeos que vamos publicar aqui no canal. E para você que está por aqui nos acompanhando, sempre que quiser deixe seu comentário aqui para contar um pouquinho das suas experiências com a produção de silagem. E também se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo que teremos o maior prazer em te responder. Bem, no vídeo anterior aqui do canal, nós falamos sobre a fase lag, que é uma fase de transição entre o período que o silo ainda tem oxigênio para a fase em que ele fica anaeróbio, sem oxigênio. Essa fase é essencial. Nela, ocorre a colonização do ambiente pelos micro-organismos que vão promover a conservação da forragem e, a partir dela, esses micro-organismos anaeróbios vão começar a atuar com bem mais intensidade dentro do silo. Bom, acabamos de falar micro-organismos anaeróbios. Pois é sobre eles e as suas fermentações que vamos falar nesse vídeo. Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste, e esse é o canal Projeto Ensilagem. Nos vídeos anteriores dessa série, falamos sobre o princípio de conservação da ensilagem, sobre a fase de respiração aeróbia e, por último, sobre a fase lag. Agora chegamos na fase das fermentações anaeróbias. Nessa fase, uma série de transformações podem acontecer dentro do silo e elas são essenciais para uma boa conservação de alimento para os animais. Na produção de silagem, existem alguns pontos que são determinantes para o sucesso dessa técnica. Esses pontos podem ser mais práticos, como determinar o momento da colheita, regular os implementos, colher a planta na lavoura, compactar a forragem no silo, vedar bem o silo com a lona de qualidade e vários outros cuidados que temos que tomar. Mas esses pontos também podem ser mais técnicos ou científicos, como as fermentações que acontecem no material para que a silagem seja produzida. Tudo bem. Mas nós que somos técnicos ou produtores de silagem, não podemos olhar para esses pontos com distinção, pensando que são coisas diferentes ou divergentes. Na verdade, eles se complementam, andam juntos o tempo todo. E esses cuidados que acabamos de citar, vocês não acham que são importantes? Com toda certeza são. Esses cuidados mais práticos, que às vezes nós deixamos de ver com a importância técnica e científica, são totalmente relacionados à qualidade do processo de ensilagem. E por quê? Porque eles que preparam o ambiente para que ocorram as fermentações desejáveis que são responsáveis por conservar a forragem e produzir a silagem. Mas ao mesmo tempo, também são eles que podem fazer com que o processo tenha muitas perdas, principalmente em função de fermentações prejudiciais. Bom, vamos relembrar aqui sobre o processo. Depois que descarregamos a forragem picada no silo e o vedamos com a lona, o ambiente fica aeróbio por um tempo, de 24 a 48 horas. Então, a respiração aeróbia vai acontecer. E se você está acompanhando os vídeos aqui do canal, deve lembrar que essa é uma fermentação ruim para a ensilagem. Quando o oxigênio vai se esgotando, acontece a fase lag, e o ambiente vai sendo aos poucos preparado para a colonização por bactérias anaeróbias. E agora que o ambiente está adequado para bactérias que atuam na ausência de oxigênio, elas vão se desenvolver. Acontece que podem se desenvolver bactérias que fazem boas fermentações, assim como podem se desenvolver bactérias que fazem fermentações ruins. Certo? E o que determina isso? Justamente aqueles cuidados que acabamos de citar. Se você conduziu tudo certinho, há grandes chances de fermentações desejáveis acontecerem. Caso contrário, já viu, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre a fase 3 do processo, a fase de fermentações anaeróbias. Diferente da respiração aeróbia, esse processo acontece na ausência de oxigênio. Logo, nas fermentações anaeróbias, acontecem reações químicas a partir do substrato orgânico, como os carboidratos, que terão também como produto final outros compostos orgânicos. As fermentações anaeróbias que mais comumente podem acontecer na ensilagem são a homolática, a heterolática, a alcoólica,
a acética, a propiônica e a butírica. E entre estas, temos que destacar as fermentações láticas. Elas acontecem pela ação de pelo menos 12 gêneros ou grupos de bactérias gram-positivas, conhecidas como bactérias ácido-láticas. Essas bactérias têm algumas especificidades em relação ao ambiente e ao substrato que irão utilizar. Então, cada uma dessas fermentações acontece em função do tipo de substrato que está presente no meio. Trocando em miúdos, cada bactéria se desenvolve onde está presente o tipo de composto orgânico que ela pode usar para se alimentar e que favorece seu desenvolvimento. E assim, essas bactérias também vão produzir compostos orgânicos diferentes. Bom, olha esse exemplo. Numa silagem de cana, que é um ambiente rico em sacarose, um polissacarídeo formado por glicose e frutose, as leveduras, que são fungos, sempre vão prevalecer sobre outros micro-organismos. Isso porque elas são específicas em fermentar esse composto e produzir etanol, o álcool que conhecemos. Já numa silagem de milho ou sorgo, o ambiente é rico em amido e ele será convertido a glicose lá na fase lag. Essa glicose será usada pelas bactérias produtoras de ácido lático, como lactobacilos, e então esses micro-organismos vão ter seu desenvolvimento privilegiado e produzir bastante ácido lático nesse tipo de ambiente. Bom, por que estamos dando tanto destaque para as bactérias que produzem o ácido lático? Isso é simples de responder. Esse ácido é considerado um ácido forte, com grande potencial de fazer o pH do ambiente cair. Além disso, ele tem uma boa capacidade de inibir a ação dos micro-organismos deterioradores dentro do silo. Então, sempre vamos querer impulsionar a ação de bactérias que produzem esse ácido. Mas atenção! É importante também que existam outros ácidos orgânicos durante o processo, como o ácido acético. Ele tem um papel fundamental na transição do ambiente para o início das fermentações de bactérias produtoras de ácido lático e também é muito importante na estabilidade aeróbia da silagem, ou seja, na conservação do alimento após a abertura do silo. Agora, vamos falar das bactérias produtoras de ácido lático, as BAL, e as fermentações láticas que acontecem na ensilagem. As BAL obtêm energia para sua sobrevivência e multiplicação a partir de compostos químicos orgânicos, chamados de hexoses. Nome difícil, né? Então vamos explicar. Hexoses são carboidratos, açúcares, compostos por 6 moléculas de carbono, como a glicose e a frutose. Então, as BAL fermentam esses açúcares e produzem alguns tipos de ácidos orgânicos. Como os vários grupos de bactérias possuem metabolismos distintos para fermentar os carboidratos, elas são classificadas como BAL homofermentativas ou homoláticas e BAL heterofermentativas ou heteroláticas. Certo, mas o que isso significa? Vamos esclarecer então. As BAL homofermentativas fazem a fermentação chamada de homolática, ou seja, praticamente todo o carboidrato que elas utilizam é convertido a ácido lático. Já as BAL heterofermentativas fazem a fermentação chamada de heterolática. Nessa fermentação, além de acontecer a produção de ácido lático, outros compostos orgânicos também são formados, como o etanol e os ácidos acético, propiônico e butírico. Infelizmente, também acontece a produção de gás carbônico, que sempre vai representar perdas de matéria seca no processo. Bom, lembra daqueles 12 gêneros de bactérias produtoras de ácido lático que falamos agora há pouco? Pois bem, entre eles temos que destacar as bactérias do gênero Lactobacillus. Algumas delas se enquadram como heterofermentativas e outras como homofermentativas. Então, elas são extremamente importantes na conservação da silagem. Outros gêneros de bactérias homofermentativas também merecem ser citadas, pois são essenciais para promover a acidificação do interior do silo, como os gêneros Pediococcus, Streptococcus, Enterococcus e Lactococcus. Certo, e por que tivemos que entrar nesse assunto e falar esses nomes complicados? Porque precisamos saber um pouquinho sobre isso
para conseguirmos entender as transformações que acontecem na forragem até que ela se transforme em silagem. Depois que o ambiente passa pela fase 1, aeróbia, pela fase 2, leg, e entra na fase 3, de fermentação anaeróbia, esses dois grupos de bactérias, as BAL heterofermentativas e as BAL homofermentativas, vão predominar no ambiente e com isso o pH deve cair. Assim, o ambiente fica ácido e haverá a conservação da forragem e a produção da silagem. Muito bem, e qual dessas bactérias é mais eficiente? As homofermentativas ou as heterofermentativas? Pensou um pouquinho aí? Tá ligado no que já falamos até agora? Então com certeza você já sabe a resposta. As BAL homofermentativas, certo? Bom, isso depende. Se a gente considerar a eficiência dessas bactérias, é claro que íamos querer sempre no silo as BAL homofermentativas. Mas não é tão simples assim. Essas bactérias potencializam sua ação quando o pH está mais ácido, abaixo de valores próximos a 5. Mas acontece que quando a fase aeróbia é finalizada e se inicia a fase anaeróbia, o pH deve estar entre 5,7 e 6. Então, elas não atuam com tanta intensidade nesse momento. Aí chegamos em um ponto crucial, a importância das BAL heterofermentativas nas fermentações anaeróbias. Essas bactérias heterofermentativas toleram valores de pH e de temperaturas mais elevados. Como a fase anterior é aeróbia, a gente tem que lembrar que a oxidação de carboidratos vai fazer a temperatura no interior do silo aumentar. Então, nesse ambiente de pH alto e muito calor, as BAL heterofermentativas conseguem atuar nessa transição, produzindo além do ácido lático, alguns outros ácidos orgânicos, como o acético. Essa produção de ácido acético ajuda na queda dos valores de pH. E como também há uma produção de ácido lático, mesmo que em pequena quantidade, o pH no interior do silo vai cair para a faixa de 5. Muito bem, agora sim o ambiente estará em condições adequadas para a ação das BAL homofermentativas, que vão produzir elevadas quantidades de ácido lático a partir dos açúcares disponíveis. Com isso, o interior do silo ficará ácido ao ponto de inviabilizar a ação de micro-organismos deterioradores, e assim a forragem será conservada. Ah, uma curiosidade. Sabe quanto tempo em média dura essa fase? Então, várias pesquisas relatam cerca de 14 a 15 dias de duração. Mas é claro, se todos os cuidados forem tomados para que as atividades das bactérias benéficas aos processos aconteçam de forma adequada. Muito bem, lembra que no início do vídeo falamos dos pontos práticos e técnicos científicos que estão associados à ensilagem? Pois é, todos esses pontos devem ser tratados com muito cuidado. Só assim vamos fazer com que o ambiente no silo esteja favorável ao desenvolvimento de cada micro-organismo naquele exato momento em que ele deve atuar. Se isso não acontecer, com certeza acontecerá no silo algum tipo de fermentação prejudicial, as fermentações indesejáveis. E várias dessas fermentações também vão acontecer na ausência de oxigênio, ou seja, também são fermentações anaeróbias. Mas isso é assunto para um próximo vídeo aqui do canal. Bom, vimos muitas coisas hoje. É sempre importante lembrar que as fermentações vão acontecer no silo de acordo com o ambiente que ali se encontrar. Entre as fermentações anaeróbias, temos as boas e as prejudiciais. Nesse vídeo falamos sobre as boas, as que fazem com que a silagem seja conservada. E elas vão acontecer se tomarmos os cuidados necessários para o ambiente favorecer as bactérias que produzem ácido lático. Legal, né? No próximo vídeo tem mais. Vamos falar sobre a fase de estabilização que acontece logo que o interior do silo ficou ácido. Se você gostou desse vídeo, dos conteúdos que estamos publicando aqui, se inscreve no nosso canal e não perca as nossas próximas publicações. Sempre que tiver alguma dúvida, escreve lá nos comentários dos vídeos que a gente te responde. E como sempre dizemos, para ficar por dentro do mundo da ensilagem, é só ficar sempre ligado aqui no canal Projeto Ensilagem. Tchau e obrigado!